O justo anda na sua sinceridade. Bem-aventurados serão seus filhos depois dele. Provérbios capítulo 20, versículo 7. Hoje, no Dia dos Pais, eu quero conversar sobre uma coisa que eu tenho aprendido à medida que o tempo passa, principalmente agora que eu sou pai. Quando nós somos crianças, muitas vezes nós pensamos nos presentes que nós queremos ganhar. Quando nós crescemos, nós começamos a perceber que algumas das coisas mais valiosas que nós recebemos dos nossos pais, eles nunca vieram embrulhados em uma caixa. Eles vieram em forma de presença. E existe uma grande diferença entre dar presente e ser presente. Um presente custa dinheiro, presença custa tempo. Presença exige disposição. Presença exige renúncia. Presença significa olhar para alguém e dizer mesmo sem palavras: você é importante o suficiente para que eu esteja aqui. E quando eu leio Provérbios capítulo 20, versículo 7, eu penso justamente nisso. O justo anda na sua sinceridade. Perceba que o texto ele começa não falando sobre aquilo que o homem deixa para os seus filhos. Ele começa falando sobre como esse homem andou. Porque existe uma diferença entre deixar herança através daquilo que nós possuímos. Mas existe também uma herança que é muito maior, que ela vem através de quem nós somos. E quando eu olho para a minha própria história, eu consigo enxergar um pouco disso acontecendo. Eu lembro do meu avô presente na minha formatura de entrega da boina, quando eu estava no exército. Naquele dia eu carregava no uniforme um nome de guerra, Trajano. Talvez para algumas pessoas fosse só mais um sobrenome, mas para mim representava uma história que começou antes de mim. E ter meu avô ali, naquele momento, me fez entender que eu não estava simplesmente carregando um nome, eu estava carregando uma herança. Hoje, eu talvez nem consiga lembrar de todos os presentes que eu recebi do meu avô, mas eu lembro que ele estava presente. E isso ficou marcado para mim. Eu lembro do meu tio G, quando nós éramos criança ainda, ele costumava levar a gente para jogar bola no taquaral, para sair, para levar para o estádio, para se divertir com a gente. E naquela época eu não entendia que aquilo custava. Hoje, sendo pai, eu entendo. Hoje eu sei que ele poderia estar descansando, hoje eu sei que ele poderia estar fazendo outras coisas, poderia estar trabalhando e usando esse tempo para fazer o que ele quisesse. Mas ele escolhia usar esse tempo, ou parte desse tempo, para estar conosco. E hoje eu faço as mesmas coisas com os meus filhos. Talvez sem perceber, a presença dele estava me ensinando alguma coisa sobre paternidade antes que eu fosse pai. Eu também lembro do meu tio Eli. Um dia ele sentou do meu lado e me ajudou a preencher os formulários para poder tirar o meu visto. Parecia algo pequeno, só um formulário, algumas informações, algumas coisas que eu precisava entender a respeito daquele formulário, mas naquele tempo, essa pequena atitude trouxe uma mudança que transformou completamente a minha vida nos anos seguintes. Faz mais de 8 anos, depois que aquela semente foi plantada, que ela continua produzindo frutos. Isso me ensinou outra coisa. Um pai, um avô, um tio, um homem talvez nunca saiba até onde um pequeno gesto pode chegar através da presença. Mas Deus ele pode estar usando exatamente aquele momento, aquela semente que foi plantada para produzir frutos e frutos dos quais a gente nunca vai imaginar. Eu me lembro do meu tio Luiz. Ele saía de vez em quando da casa da minha tia tarde e eu não entendia por quê. Eu lembro que o carro dele era um Corsinha verde e na minha cabeça, ainda naquela época, ele era um vigilante. Naquela época tinha vigilante de rua que passava de vez em quando. E eu não entendia que aquilo faria uma diferença na nossa família. Era uma história que estava sendo construída. Era uma família que estava sendo formada. Porque presença não é somente chegar. Presença também é permanecer. E quando eu penso em permanência, inevitavelmente eu penso no seu Zé, meu pai. Durante praticamente toda a minha vida, eu estive fisicamente perto do meu pai. A distância física ela só aconteceu quando eu vim para os Estados Unidos. Mas foi aí que eu descobri algo muito interessante. A distância ela consegue separar pessoas fisicamente, mas não consegue apagar uma referência. Porque eu trouxe comigo aquilo que eu observei dele. Trouxe a referência de trabalho, trouxe a referência de liderança, trouxe a referência de postura, trouxe a referência de posicionamento e trouxe a referência de pai.
E talvez uma das coisas mais importantes que eu possa dizer nesse Dia dos Pais seja justamente essa. Pai, seus filhos estão observando você. Talvez você pense que eles não estão prestando atenção em nada, mas estão. Talvez você pense que eles vão se esquecer disso. Algumas coisas, de fato, como nós acabamos nos esquecendo, mas outras elas vão ficar guardadas por décadas, se não para a vida toda. Porque existe um ensinamento que meu pai nunca precisou colocar num quadro e explicar para mim. Eu aprendi simplesmente vendo ele, observando meu pai. E é exatamente por isso que Provérbios diz: o justo anda na sua sinceridade. Bem-aventurados serão seus filhos depois dele. A Bíblia fala sobre o andar do homem, a vida, o exemplo. Porque os seus filhos caminharão por lugares onde você talvez nunca consiga ir com eles. Mas partes daquilo que você ensinou continuarão caminhando dentro deles. Por isso, aos pais eu quero deixar uma pequena palavra nesse dia. Estejam presentes. Talvez você não consiga dar ao seu filho tudo aquilo que você gostaria. Como nós também não recebemos tudo o que nós gostaríamos de receber. Talvez você não consiga comprar o melhor presente. Não consiga proporcionar tudo para ele. Mas não permita que a busca por proporcionar coisas roube justamente aquilo que os seus filhos mais precisam receber de você. A sua presença. Sente com eles, converse, jogue bola, leve para passear, ore com eles, leva para a igreja, leia a Bíblia com eles, pergunta como é que foi o dia. Esteja presente nas pequenas coisas. Porque talvez daqui 20, 30 anos, seu filho nem lembra quanto custou aquele presente que você comprou para ele. Mas ele poderá lembrar uma coisa: meu pai estava presente. Meu pai foi um pai presente. E aos homens que ainda serão pais, olhem para as boas referências que vocês têm ao redor. Aprendam, guardem aquilo que é bom e entendam que paternidade ela não começa quando o homem aprende a comprar as coisas para as crianças. Paternidade é responsabilidade. Paternidade é exemplo. Paternidade é serviço. É amor. É presença. E eu não poderia terminar sem reconhecer também as mulheres. Minha mãe, minha esposa, minhas tias, minhas primas e todas as mães que caminham ao lado dos pais. Porque nenhum homem constrói uma família sozinho. Existe muito do homem e do pai que nós nos tornamos, que foi formado também através do amor, da paciência, das orações, dos conselhos, da presença das mulheres que Deus colocou na nossa vida. E talvez seja por isso que Colossenses 3,14 diz: e sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. No final, tudo volta para o amor. Porque presença sem amor pode se tornar apenas obrigação. Mas quando a presença nasce do amor, ela se transforma num vínculo. E vínculos atravessam gerações. Hoje eu sou pai. Mas antes de ser pai, eu fui um filho, um neto, um sobrinho. E muito do pai que eu sou hoje foi sendo construído quando eu ainda nem imaginava que um dia teria meus próprios filhos. Foi construído numa formatura, num campo de futebol, brincando, ao lado de uma pessoa presente para preencher um formulário, observando a atitude de outras pessoas e durante anos dentro de casa, olhando para o meu pai. Por isso, talvez a maior homenagem que nós possamos fazer aos homens que foram presentes na nossa vida seja essa. Ser presente na vida daquele que Deus confiou a nós. Um dia nossos filhos crescerão, um dia talvez nós nem estejamos mais aqui, e ainda assim o que vai contar foi aquele momento em que nós estávamos presentes e compartilhamos daquele momento sem nos distrair. Que a nossa vida seja repleta de fé, de caráter, de amor, de exemplo, de boas referências. E que quando os nossos filhos se lembrarem de nós, eles possam dizer: meu pai esteve presente. Porque presentes têm preço, presença tem valor. Presentes passam, mas presença deixam marcas. E uma presença construída em amor pode atravessar gerações. Então, feliz Dia dos Pais.